Olá a todos que me assistem. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco da apresentação do livro A Nova Ciência da Política, do ilustre Eric Voegelin, né? E fazer algumas reflexões sobre o que ele escreveu a respeito da essência da Revolução, certo? E as consequências que ela causou desde o século XVIII, né? Século XVIII, XIX, né? E vamos lá. Ele começa. Na verdade, assim, essa apresentação não é o Vogan que escreve, né? É o. Deixa eu ver o nome do cara aqui. O nome dele é José Pedro Galvão de Souza, né? Um brasileiro. E ele escreve uma apresentação fantástica e a qual eu vou ler aqui agora um trecho, certo? Tá aqui. Aí ele fala aqui sobre com relação à tradição, certo? A tradição, coisa que a Revolução sempre detestou, né? Não se pode confundir a história natural dos animais com a história do homem e das civilizações. A organização de uma colmeia é sempre a mesma, em todas as épocas e em qualquer parte do mundo. Que contraste, que contraste com a multiplicidade de formas humanas de convivência e com a diversificação dos regimes políticos, desde a tribo primitiva até o Estado Nacional de nossos dias. A sucessão de tais formas, em meio aos episódios também os mais variados da vida em sociedade, faz a história. Ou seja, ele fala no começo da apresentação que o homem concreto, na convivência humana concreta, é que faz a história, certo? E ele fala a sucessão de tais formas, ou seja, de tais formas de governo, né, que durante o tempo vai se deixando o erro e vai se preservando, conservando o acerto, certo? Então a tradição é isso, é a negação do erro, mas a preservação do acerto ao longo do tempo, certo? O império ele não conseguiria sobreviver durante dezenas de séculos se por exemplo, não houvesse a sucessão de famílias, certo? O que naquela época sempre teve, né? Essa de pai para filho, né? Os reinos sempre vão se passando, porque não tem, sem família não tem, principalmente naquele tempo, né? Sem família não tem continuação, né? É uma sequência, né? A continuação histórica, né? Não tem a ação histórica, né? A ação humana é na história, certo? E aí ele fala: esta, essa sucessão emerge da ordem dos acontecimentos que se vão sucedendo no decurso do tempo e, por sua vez, serve de lastro para a ordem instituída pelos homens numa correlação com os costumes, a tradição, o legado de cultura recebido e transmitido, certo? E ele fala, né? O homem é, por isso mesmo, por essa sucessão essa sucessão de costumes, tradições, legados de cultura, é por isso mesmo que o homem é naturalmente tradicionalista. Ou seja, a história sempre prova isso, né? O homem é, por isso mesmo, naturalmente tradicionalista. Vive e se aperfeiçoa graças à educação que lhe é dada e ao acervo de bens acumulados pelos seus ancestrais, né? Sem herança, sem tradição, não há progresso. Isto é, sem a entrega de um patrimônio de cultura de uma geração para outra, né? Coisa que a Igreja Católica sempre deixou explícito, né? Essa sucessão, certo? Apesar de não ser uma sucessão familiar, é uma sucessão apostólica, né? E essa sucessão apostólica perdura até hoje, né? É uma coisa absolutamente incrível, né? Incrível, né? É,
Sem a entrega de um patrimônio cultural a outro, não há progresso. Aí ele fala: originariamente, a palavra tradition significa exatamente essa transmissão ou entrega, sem a qual as sociedades se mobilizariam ou retrocederiam à barbárie. Por onde vemos que a tradição, longe de ser conservadorismo estático, é a própria movimentação da dinâmica social, ligando o presente ao passado e ao futuro, ligando o presente ao passado e ao futuro. Se nos colocarmos, por exemplo, no terreno das ciências, como será possível conceber aí o progresso sem a tradição? Ou seja, sem aprendermos com a experiência dos que precederam e sem tomarmos conhecimento das suas descobertas e invenções. Se um cientista fizesse tábua rasa destas aquisições e pretendesse começar tudo do zero, tudo de novo, né, estaria regressando à idade do homem das cavernas. Aí ele dá uma tacada de mestre aqui. Ora, as ideologias difundidas, sobretudo a partir do século XVIII, representam uma ruptura com a tradição. Né? É um exemplo. Você começa um curso de filosofia ou sociologia, né? E você começa logo por Karl Marx, é uma clara ruptura com a tradição, uma clara ruptura com a tradição do pensamento filosófico, né? Não é que não tenha que ler, não é que não tenha que ler Karl Marx, até porque Karl Marx enfim, ele deve ser estudado, mas você simplesmente cortar esse elo, tipo, é uma coisa irracional, certo? Por isso que a revolução é algo irracional, né? Aí ele fala: eis porque, no dizer de Vogler, não são apenas uma revolta contra Deus, mas também uma rebelião contra o homem, contra a natureza, contra a própria natureza humana, né? Aí ele fala: ao contrário da filosofia, que tem por objetivo o ser, isto é, a realidade, a ideologia leva o homem para um mundo de quimeras, substituindo-se a história e substituindo a realidade pela ideia enquanto mero produto da mente, sem aquela adequação à coisa, como fala Santo Tomás de Aquino, né? Segundo a definição clássica da verdade, né? A clássica medieval. Né? As ideologias revolucionárias de nossa época criaram novos mitos, os mitos da humanidade, do povo, da raça, da classe ou do proletário, aí fala da liberdade, da igualdade, do paraíso na terra, mas mitos que não simbolizam entidades concretas como eram os das antigas religiões, e sim abstrações que, aplicadas à política real na vida dos povos, acabam por se dissolver na realpolitik, na política do poder, na força totalitária. Aí, para finalizar aqui, ele fala: afirmar a historicidade não é cair no erro do historicismo, pelo qual o homem é submetido aos impulsos de uma pretensa consciência coletiva, nem tampouco incidir na grosseira superstição desse progressismo que faz dos homens cataventos movidos pelo vento da história e considera sempre o homem moderno superior ao antigo, né? Essa visão escatológica da história, essa visão que a história caminha para um fim, né? Isso segundo Vogler, isso é uma completa irracionalidade, porque a gente não sabe quando a história vai acabar. Então, não podemos definir para onde ela vai, porque não sabemos, tá entendendo? Não sabemos quando ela vai acabar, né? E eu fiz, tá fazendo aqui uma reflexão que quando você, por exemplo, você chega numa sala desarrumada, completamente com pilhas de cadeiras, certo? Você entra numa sala, na faculdade, sei lá, no ginásio, você entra na sala, aí tem um monte de cadeiras empilhadas e um monte de mesa, né? Aí, naturalmente, o que você vai perguntar? O que aconteceu? Certo? Você vai perguntar o que aconteceu? Porque para entender o presente, e ter uma mínima noção do que será o futuro, é necessário o passado. E a revolução é isso, o progressismo é isso. Eles cortam a ligação do passado para que as pessoas simplesmente não tenham mais noção da realidade presente e da realidade futura. Certo? Então essa quebra de tradição que começou, né, com os revolucionários lá
enfim, Lutero, renascentismo, né, com os iluministas. Nem tanto, né? Nem tanto. Não sei ao certo, mas com Lutero, né? O Lutero negou a tradição e simplesmente, olha, tá entendendo? Só o homem que é, a interpretação cabe a nós, cabe a cada fiel a interpretação da Bíblia, certo? Cabe fiel a livre interpretação e o livre exame, né? E isso é uma quebra da tradição. Então, o que isso causa? Causa a perda da noção do tempo, né? Do tempo. E por isso que o nome do vídeo será o erro da revolução, que o erro da revolução é negar a natureza humana, certo? E basicamente é por isso que sou conservador. Obrigado, até a próxima.